Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amado irmão, amada irmã, mais uma vez com alegria nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor. Hoje é 25 de março, solenidade da Anunciação do Senhor. Ouviremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. E será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso? Não conheço homem algum. O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-me segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, com alegria mais uma vez ouvimos a boa nova do Senhor que é o nosso encontro. Hoje, celebrando a solenidade da Anunciação do Senhor, nos refletimos no mistério da encarnação. Esse mistério que nos liga também, meus irmãos, ao mistério que vamos viver daqui a um pouco, no término da Quaresma, o mistério da ressurreição de Cristo. Pois aquele que se encarnou pela ação do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, mesmo que vai morrer por nós, vencendo a morte, vencendo o pecado, abrindo para nós o caminho da salvação. Celebramos hoje, há 9 meses, o Natal, a solenidade da Anunciação do Senhor, quando o Verbo eterno, por vontade do Pai, assume natureza humana, nascendo pela ação do Espírito Santo do ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Deus havia feito, irmãos, a promessa que, apesar da infidelidade do povo, da descendência de Davi, nasceria o Salvador. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, vai nos dizer: Ouvi então, vós, casa de Davi, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho. À sombra do Espírito Santo, Maria, repleta de fé, acolhe e recebe em seu ventre o Salvador do gênero humano, Filho de Deus encarnado. Observamos aqui, meus irmãos, pelo exemplo da Virgem Maria, a pedagogia, o passo a passo do chamado de Deus em nossas vidas também. Né? Olhando para o sim de Maria, para a sua caminhada de fé, o Senhor nos convida também hoje à luz desta palavra, olharmos para a nossa caminhada, para o chamado que Deus faz, para nossas vidas, para a escolha que Ele fez também de cada um de nós na nossa existência. Né? Para entendermos um pouco melhor essa realidade, irmãos, nós vamos retomar hoje alguns versículos da palavra, né, desse evangelho, para entendermos aí cada passo, como é que vamos viver esse processo interessante, não é? O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aqui Deus se manifesta na vida de Maria, toma a iniciativa, e pela boca do anjo entendemos a dignidade que Deus dá a Nossa Senhora. Vejam ali, meus irmãos, a Virgem Santíssima que estava vivendo o seu dia a dia, preparando seu coração para casar-se com São José, estava no seu cotidiano. E Deus vai ao encontro dela, né? Para mostrar para nós, amados, que também Deus toma iniciativa e vê o nosso encontro, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, da mesma forma. Né? E ali entendemos também, pela mensagem do anjo, que não está ali uma pessoa qualquer, não está ali uma mulher qualquer. Ave cheia de graça.
né? Para dizer para nós, irmãos, que ali está aquela que é cheia da graça, plena da graça, aquela que recebeu uma missão especial por causa do seu Filho Jesus, né? E vai continuar o Evangelho. Eis conceberás, darás à luz um filho, a que porás o nome de Jesus. Aqui Deus explica para Maria qual será a sua missão e como ela acontecerá, né? Que ela foi aquela escolhida entre tantas mulheres em Israel para conceber o Salvador, para dar o seu sim à vontade de Deus, dando ao Senhor a humanidade que ele precisava para redimir a humanidade com a sua divindade, né? Depois continua. Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Aqui, irmãos, o passo da humanidade é interessante, né? Todos os chamados na Bíblia é assim. Deus faz o chamado, toma a iniciativa, aquela pessoa que é chamada mostra a sua limitação, né? Mostra a sua realidade humana que talvez não corresponda à missão. Olhamos, por exemplo, para o chamado de Moisés, né? Moisés dizia, eu sou gago, não tenho como falar, Deus mandarão para ajudá-lo. Olhamos para o chamado de Isaías, ele vai dizer, meus lábios são impuros, meu anjo toca com a brasa e torna os lábios puros do anjo, né? Assim também, quando Nossa Senhora mostra o seu limite, né? Porque ela não casou-se ainda, ela não teve ainda a união para ter, né, uma relação, para ter um filho com seu esposo. Aí Deus vai mostrar, não é? Que essa missão, que esse chamado, não é por forças humanas, não acontece pela força humana, irmãos, mas é pela graça de Deus. Quando o anjo explica, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria conceberá o Filho de Deus pela ação do Espírito Santo. E continua. Quando Maria entende, irmãos, essa missão, esse chamado, e percebe também, compreende que não é por suas forças, mas pela graça de Deus que vem ao encontro, então ela dá a sua resposta. Quando ela diz assim, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Maria é a resposta positiva que a humanidade redimida necessitava dar ao Criador. A nova Eva, que reatou o laço da obediência a Deus, que havia sido rompido pelo pecado da primeira Eva no paraíso, com a sua desobediência, né? Quando ela disse não à vontade do Senhor. A festa da Anunciação do Senhor que hoje celebramos é a história de um Deus que amou tanto a humanidade que se encarnou para salvá-la. E, ao mesmo tempo, a história de uma criatura humana, cheia de graça, dizendo seu sim pleno a Deus, colaborou para a nossa redenção. Que hoje, irmãos, possamos também parar para pensar, para entender que assim como Deus chamou a Virgem Maria, o Senhor nos chama também. Assim como Deus tinha para nós um plano, toda uma caminhada, Deus tem também para nós um chamado, uma missão. Você não está, meus irmãos, nesse mundo por engano, não está nesse mundo por acaso. Deus tem um plano para você, desde o seu primeiro fôlego de vida. Agora cabe a cada um de nós, como a Virgem Maria, demos o nosso sim, o nosso fiat, a santíssima vontade de Deus para nós em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, peço aqui sua ajuda, seu apoio. Vamos aí divulgar nosso canal, né? Vamos dar para frente essa evangelização. Assine o canal, curte, compartilhe, ative as notificações. Envie um link, meu irmão, minha irmã, para outras pessoas. Vamos levar essa palavra a mais corações. Conto com você. Procure lá no nosso YouTube, está lá no meu canal, PE Maurício Monte, MPS. Olha lá, você vai encontrar essas palavras, né? Essa nossa caminhada das homilias. Vamos poder tocar com a palavra de Deus muitos corações. Obrigado pela sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.